Olá, 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 bom dia, Mike. tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E com você? Graças a Deus. Um dia já movimentado. Ah, é? Sim. Já fez muitas lives hoje aí? Já bateu muito? Não, não, não. Só conversas e coisas a fazeres aqui. Entendi. E as coisas estão melhorando aí agora nos Estados Unidos ou estão da mesma Não, forma? não. Agora tá vivendo o que já é. Crises revelam o que já é, né? Eu, Isso. eu sou convencido de que crises são usados por Deus para revelar o oculto escondido. E ele Uhum. fala que todo oculto escondido será revelado, né? É Então, verdade. de que maneira ele faz isso? Ele contribui para gerar uma crise, mas a crise, na verdade, é resultado de algo que já é. Então, É, somente revela, não agora, é? sim. E aí, o que revela nesse momento e a gente precisa entender um momento, ao meu ver, profético em relação à volta de Jesus. A gente tem que entender que os últimos anos vai haver uma divisão cada vez mais forte entre luz e trevas. Uhum, uhum. Quem é luz vai ter que dar a sua vida e está pronto para dar a sua vida. E quem é trevas vai falar como se fosse o próprio diabo. E, infelizmente, eu estou ouvindo muito disso. Muito disso. É, Coisa que não faz nem sentido. O que a pessoa fala e defende, você faz uma, duas perguntas e ela não vive o que ela defende. uhum. É Então, lamentável isso. e aí, especialmente a nível político, né? É uma coisa terrível. E eu confesso que eu estou lutando para dizer, Senhor, ajuda-nos. Precisamos da sua ajuda. Porque se isso está. Eu sempre questionei. Os nossos ouvintes estão ouvindo logo de cara. Ou eu tenho questionado Deus, por que que o Senhor me deixou aqui nessa crise? E a Uhum. questão é que com. Eu estou assistindo de camarote, tá? A última coluna cristã em relação a nações, tá? E eu estou vendo os anos que eu moro no Brasil, 37 anos, os Estados Unidos como nação misericórdia. Não é nada a nação onde eu cresci. Caiu Nada, muito o nada. nível de, Muito, muito, de comprometimento com Deus, não caiu, Mike? muito, muito. Não, e É nem muito. fala, por exemplo, da Inglaterra, É, nem fala isso aí. da França, Irlanda, todas as nações do Ocidente, né? É. É, começou aqui na Europa, não é? E até É, mesmo os maiores avivamentos foram recentes. é, São recentes, não são coisas assim de milênios, é, ou talvez de centenas de anos, mas em 100 anos atrás, alguns dos maiores avivamentos aconteceram aqui, não é? sim, Os exato. Estados Unidos também, algo como 100 Aham, anos também, Azusa, não é? Azusa. E Aham, Toronto, ou seja, nós vemos. aham, E, Mike, eu acho que é interessante também, né, você está entrando aí acho que eu vou pegar um gancho aí nisso que você falou, porque assim, eu sou uma pessoa também, eu tenho acho que muito do profético de Deus da minha vida, porque eu sou muito incomodado, né? Você entende muito bem essa linguagem que te incomoda sim. muito. Você vai Uhum, analisando o cenário à sua volta e fica muito claro que algo não está certo, que tem algumas coisas que estão fora de lugar. E isso acaba despertando aquela angústia e esse desespero interior dentro de nós, né? E eu percebo isso, essa falta de sede mesmo pelas coisas de Deus. Aqui na Europa, né? Eu estou falando dentro do meu contexto aqui, mas eu já viajei muito, também viajo muito, assim como você também viaja muito, você sabe, conhecendo outras nações.
Mas assim, a gente percebe que há essa falta de uma sede por Deus, aquele comprometimento por buscar Deus, não é? E de realmente se encontrar com Ele para que esse relacionamento se torne verdadeiro. Eu acho que falta muito a igreja se expressar da forma que deveria se expressar, não é? A noiva de Cristo. E eu estava lendo Gênesis, eu gosto muito de sempre. Gênesis fala muito comigo, algo impressionante. Eu estava lendo Gênesis 3, Uhum. quando não é Deus, ele vai na viração do dia ali para se encontrar com Adão e Eva. E aquele encontro que ele tinha com Adão e Eva, não é? Quando ele vai e chama Adão, onde vocês estão? E a gente percebe que Deus, desde ali do início, ele já tinha esse desejo de ter esse relacionamento íntimo com a humanidade, com os seres humanos, não é? E isso fala de adoração, né? Eu queria hoje que a gente falasse um pouquinho da questão da adoração e também do papel importante do sacerdote, que é a intercessão, e também, assim, se desse para você também hoje tocar um pouco a questão da oração do Pai Nosso, porque dentro, eu não li o seu livro ainda, Mike, inclusive eu por falta de tempo, para ser sincero, mas eu li o Não, primeiro sem problema. capítulo, eu li o primeiro capítulo, aquele que você escreveu, o sacerdote, como que é o nome mesmo? Deixa eu me lembrar aqui. Mas O você mesmo, Cordeiro? o Cordeiro, isso. E eu li o primeiro capítulo dele, e eu, assim, é impactante essa questão de como Jesus ensina para os discípulos ali, o conteúdo que tem dentro dessa oração é muito impactante. E a gente percebe que uma das primeiras coisas que ele menciona, Jesus menciona, é sobre a adoração. Quando ele fala santificado seja o teu nome, ele está fazendo referência a essa parte da adoração. Nós entendemos esse relacionamento que temos que ter com ele. E depois vai passando para a questão de intercessão e de oração. Mike, assim, eu não sei assim como nós poderíamos de repente incentivar as pessoas que estão nos ouvindo aqui, ou de repente essa mensagem eu sei que vai ser ouvida por muitas outras pessoas depois também, mas de alguma forma dar uma mensagem de alerta para a nossa geração, essa questão da adoração e da intercessão sendo coisas tão importantes, porque é tão levada como de segunda classe, honestamente falando, a gente percebe dentro da igreja hoje, as pessoas veem isso como um ministério dentro de vários outros ministérios dentro da igreja. Então, você vai em qualquer igreja, você tem um ministério de intercessão, um ministério de adoração, como se aquilo ali fosse coisas só daqueles grupos específicos, não é? E isso me incomoda muito, Mike. Às vezes a gente vai em igrejas muito grandes e você chega lá num dia de culto que eles chamam de oração, a igreja de 1.000, 2.000 pessoas, você vai ver lá 20, 30 pessoas nesses cultos, como se não fosse importante. E isso, infelizmente, acaba criando uma cultura, não é? Onde as pessoas elas não veem a importância de se relacionar com Deus no dia a dia, não só naquele momento ali, mas, claro, como algo que deve fazer parte do sacerdócio, que nós já falamos aí nas últimas semanas. Né? Um dos papéis do sacerdote é adorar, o outro seria interceder, né, Mike? Então, eu não sei assim, como que você acha que poderíamos começar aqui? Eu acho que você pode ficar à vontade aí, mas eu queria tocar essa questão da oração do Pai Nosso hoje também, dar uma pincelada aí, Mike, por favor. Vanessa, você tem um dom, hein? Meu Deus, você só pediu para eu ministrar a escola Caminho do Rio, só isso. Mas é isso aí, vamos É iniciá-la nove, então, é 9 meses de aula. de aula, eu sei disso. Não, Mas, vamos tocar isso. Tudo começa no jardim, né? Só que ali não é chamado de adoração. Na minha reflexão e meditação sobre o jardim, não existe ali um sacerdote, existe ali um filho. Adão é filho de Deus. Então é Eva que é tirado de Adão, de forma sobrenatural. Deus tira um pedaço de Adão e ele olha para Eva e diz: você é igual a mim. Osso dos meus ossos, carne da minha carne, significa isso. Ele estava olhando para ela e no jardim reconhecendo o seu valor igual, tá? Que uhum, eles foram
que ela foi feita, é porque ele tinha acabado de dar nome a todos os animais. Então ele viu... Opa! Acho que aconteceu alguma coisa com a minha câmera aqui. Aí voltou. Eu vou cortar os comentários aqui. Pessoal, desculpe cortar os comentários, mas eu vou tirar aqui só para facilitar aqui. Ok. Muito bom. Desculpa aí, Mike. Sem problema. Hoje eu estou com um tablet, então você está muito acima dos comentários para mim. Ah, é? Hoje, se fosse iPhone, eu seria distraído pelos comentários, mas hoje eu não estava. Perfeito. Você quer que deixe os comentários, Mike? Para o Não, não, pessoal? não, não, não. Não? Ok. Até é melhor que não. Ah, ok. Porque é melhor que me ouça do que fique conversando entre si. Não, também acho. Vamos ficar atentos ao que Deus tem para nos falar. Tá. Então, no jardim, Adão e Eva, ou Adão, como eu estava dizendo, ele acabou de dar os nomes para os animais. Ou seja, Deus, é interessante ver isso, porque Deus cria Adão à sua imagem e semelhança. Tá? E ele traz todos os animais passar à frente do Adão, e ele fala, você pode dar o nome. Não, esse aqui é girafa. Esse aqui é hipopótamo. Esse aqui é cavalo. Esse aqui é... Aí foi dando os nomes. Ele escolheu, obviamente não era em português, né? Uhum. Boa questão. Nem, e nem em inglês, tá? Nem Para inglês. que ninguém pense que... Oh, não, tá? Não. E a questão é que nesse momento termina e Adão, tipo, ué, Deus, e para mim? Porque eles passaram de dois em dois, macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea. Daí estava vendo que os animais eram iguais, era um importante, tão importante quanto o outro. E Deus faz ele dormir. E faz a Eva, tirando algo do lado dele. É isso. A gente fala costela, mas a palavra original não é costela. É algo do lado. Uhum. E quando Adão, em hebraico, fala osso dos meus ossos e carne da minha carne, ele está olhando dizendo, você é igual a mim. É perfeita para mim. Eu sei que você é meu par. Tá? Então, existe uma valorização e um reconhecimento ali que não é nada do que tem acontecido. O pecado destruiu isso. Tá? Mas no jardim, esses dois não estão vivendo como sacerdotes. O Uhum. sacerdócio só passa a existir por causa do Do pecado. pecado. Tá? Eles estão vivendo em relacionamento. Então, e isso é importante a gente entender hoje, É. até para corrigir o nosso entendimento de adoração. Tá? Adoração não é chegar na igreja e cantar. Exato. Adoração se baseia num relacionamento. A adoração depende do meu relacionamento. Então, por exemplo, o que quebrou esse momento de encontro com Deus foi algo que eles fizeram fora desse momento com Deus. Uhum. Por causa disso, houve uma barreira, Isaías 59. Houve uma Isso. barreira, isso criou uma barreira entre eles e Deus. E é engraçado quando Deus procura por eles, ele não procura pela mulher, ele procura pelo Adão. Adão, Uhum. cadê você? Ele não perguntou cadê vocês. Uhum. Adão, Uhum. cadê você? Tá? E os dois já mostrando, tá? É tipo, para mim é isso. Sabe a criança que faz isso, fala, você não consegue me ver, você não consegue me ver. Tá? Uhum. Eles estavam Uhum. assim, como se o Deus onipresente Não não soubesse. soubesse onde eles estão. Olha o engano do pecado. E o pecado engana assim. Tá? Mas ali Deus tinha feito algo e o propósito dele, e eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, se a gente entender o propósito, a ordem é
sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Tá? É muito importante estabelecer, a partir daí, a gente tem que imaginar, tá? O que seria o futuro deles não houvesse o pecado. Uhum. Porque Perfeito. quando Deus escolhe o caminho da restauração, tá? O caminho oferecendo para nós o perdão, quando ele escolhe esse caminho, quando ele não destrói Adão e Eva, quando ele não mata de vez Adão e Eva, ele mesmo faz um sacrifício de um animal inocente e cobre os dois com as peles do animal, tá? Deus escolheu o caminho da restauração. Em momento algum, Adão e Eva se mostraram arrependidos. Pelo contrário, eles culparam. Ela me fez Ficou pecar. culpando um ao outro. A serpente me fez pecar. É igual todo ser humano, até os dias de hoje. Tá? A Uhum. criança faz isso sem... A Constantemente. criança, a criança mente e é culpa do cachorro. Eu estou nesse dilema agora com 3 filhos pequenos. Eu sei Pois é, exatamente o que é isso. pois é, pois é. Tem que orar mais. Muito mais. Muito mais. Desculpa. É que eu lembro muito bem os nossos dias e Deus, como é? Ele me falava, o pecado é assim. Você vai ter que aprender a ser como eu sou. Tá? Eu aprendi muito, eu aprendi a orar, É. como eu não tinha orado. Mas vamos pensar, porque esse caminho é um. Mas Deus tinha um plano, tá? Que ele queria que não envolvesse pecado. O que Uhum. iria acontecer? Eles já estavam vivendo uma prática. Na viração do dia, Deus andava com eles, caminhava com eles no jardim. Tá. Primeiro eu quero compartilhar, eu creio que Deus no jardim, caminhando, era Jesus, uma teofania. Jesus aparecendo antes, como eu creio que o próprio Melquisedeque, que vai Também ao seria uma encontro de teofania. Abraão, eu creio que é o próprio Jesus. Tá? Eu também creio. Há muitos que creem que um daqueles que foi ter com Abraão na tenda foi também Jesus. Tá? Beleza. De qualquer jeito, Deus andava com eles. E nesse momento, que tem uma imaginação meio fértil, eu creio que quando Deus foi ter com eles, eu acho que houve uma fusão entre céu e terra. Deus estendia seu tabernáculo sobre eles. E eles conseguiam ouvir até a adoração celestial. Então, com isso, eles podiam adorar o Senhor junto com os anjos. Eles podiam, naquele momento, contemplar o Senhor, se fisicamente ou em espírito, eles contemplavam o Senhor, e aí que eu vou dizer o que eu creio que é a essência da adoração. A nossa expressão espontânea, aquilo que está sendo revelado de Deus, e aquilo que nós conhecemos de Deus. É a nossa reação espontânea, se é um grito, que se é isso é Uhum. adoração, porque eu estou contemplando o Senhor, tá?
Agora, por que que isso tem a ver então com a vida? Porque eu sei que é onipresente, que Ele está comigo o tempo todo, e nem toda hora eu estou vivendo no momento de contemplar, tá? Mas por causa do que eu contemplei, eu estou me conduzindo como alguém que conhece a Deus. Então isso me leva como marido a ser fiel. Isso me leva como pai a ser compassivo, de querer imitar a Deus Pai, de querer ser para os meus filhos como Deus Pai é para mim. Uhum. Então, quer queira, quer não, essa contemplação deve refletir em que nós vamos tentar ser, ou procurar ser, imitadores. Essa é a essência de todo discipulado. Eu costumo dizer, o discipulado acontece sem querer. E o lugar que a gente vai encontrar esse discipulado natural é justamente o que você está vivendo com 3 filhos. Tá? Eu não, quais as idades? Um tem 11, 9 e 7. Ok. Então você já passou pela fase que os 3 te imitavam em tudo. Imitava sua esposa. Uhum. Palavras, gestos, eu não preciso nem conhecer. Eu posso afirmar que tem certas expressões desses 3 que um puxou mais a você, outro puxou mais a sua esposa. E eu não estou falando de características físicas necessariamente, eu estou falando expressões. Uhum. E isso é natural. Imitação é o É isso. discipulado natural. O filho naturalmente imita o pai. O pai naturalmente quer ensinar tudo para os filhos. E quando eu digo pai, eu estou falando pai e mãe. Filho, filho e filha. Uhum. É natural da criança olhar para os seus pais e imitar. Nosso discipulado na família de Deus precisa ser assim. Foi para ser assim desde o início. Então, Adão e Eva, contemplando o Senhor, tá? Na viração do dia, todos os dias, isso teria um efeito na sua vida e na vida dos seus filhos. Eu ouso dizer que, se eles tivessem se arrependido no jardim, a nossa história seria outra. Não houve arrependimento. Mas mesmo assim, Deus escolheu o caminho. Mas vamos pensar, o que seria a nossa existência hoje se não houvesse o pecado? E vamos dizer que mais nenhuma geração também pecou. Eles teriam, eles teriam se multiplicado, tá? A gente teria, pelos cálculos que eu tenho ouvido de cientistas, a gente teria o dobro da população hoje. Então, 14 milhões. Tá? Só 14 que a gente, bilhões. bilhões, a gente não seria, a gente não iria habitar, tá? Em grandes metrópoles como hoje. Por quê? Porque não faz sentido. Se você parar para avaliar, tá, a vida e a qualidade do ser humano, a qualidade da vida do ser humano, viver em grandes metrópoles como Londres, como Nova York, como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Tóquio e outros lugares, essas vidas são sofridas. É, A gente verdade. consegue ver facilmente a consequência do pecado na própria construção desses lugares. É isso mesmo. Tá? E aí o que, que nós temos? Eu estou olhando meu quintal aqui, eu estou olhando milhares e milhares e milhares de hectares vagos. Lagos. Tá? A gente fala 14 bilhões, mas a gente pensa em metrópole. Não, a vida do ser Uhum. humano seria espalhado. Com Cada qualidade, né? um Com com mais qualidade. qualidade. Cada um com seu jardim,
pomar que não acaba mais. Lembra do Jardim do Éden? Uhum. Ele passou a cultivar, ou seja, trabalhar o jardim, trabalhar pela comida fora do jardim. No jardim, era só apanhar, Nem era trabalhar só ele... colher. É, Ah, verdade. a terra seria assim. Toda a terra seria climatizado, cheio de tudo que é bom de comer, tá? Nada faria mal para a gente, nada. Água puríssima, tá? Impressionante. Tudo sem o impacto do pecado. Exatamente, tá? E o que a gente teria aprendido com os nossos pais? Na viração do dia. Uhum. Deus vinha caminhar com eles. E aí, o que a gente entende? Nos fusos horários, então Deus iria passear com a humanidade de fuso em fuso. 24 horas por dia, Deus seria adorado na terra, como ele é adorado no céu. E onde ele se manifestasse, provavelmente, essa é a minha imaginação, mas eu acho muito razoável pensar que quando ele aparece, todo o céu vai ser ouvido. Então a gente pode, se em Apocalipse tem em Apocalipse 7 um canto e contracanto entre os redimidos e os anjos. Eu defendo que esses redimidos estão ainda na terra. Aprenderam que têm acesso ao Santo dos Santos e uma dimensão de adoração onde se adora aqui na terra e o céu ouve, porque eles cantam ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. E os anjos, 24 anciãos, 4 seres viventes, declaram amém. Amém para quê? Amém para aquilo que os Mas, redimidos estão cantando. Se isso é possível nos tempos da redenção, então no tempo que não precisava da redenção. Para mim faz muito sentido essa ideia. Quando Deus vai com eles, todo o cenário celestial é experimentado da parte deles. Eles sentem a majestade de Deus. Agora, eu não sei se você, os ouvintes, tiveram a experiência da manifestação de Deus em momentos. Eu lembro do que Deus fazia 99 até 2005, mais ou menos. Esse mover que nós tivemos no Brasil, momentos que eu ficava maravilhado. Especialmente eu lembro do momento que Deus manifestou a sua santidade, o temor do Senhor, e todo mundo onde a gente estava ministrando, ou se ajoelhou ou se prostrou simultaneamente. Eu estou falando assim, ó, sem que ninguém falasse nada, Deus temor veio sobre. manifestou e todo mundo parou. Eu não consegui falar mais. Eu estava pregando. Eu parei meio a fala, tá? Tá? E me ajoelhei de imediato. Tá? Foi uma reação. Tá? Eu fico imaginando, então, Deus caminhando com eles no jardim. O nível de manifestação e Deus se revelando dia após dia. Meu Deus, É, sem pecado, sem essa barreira. Uau! Faz muito sentido para mim eles ouvindo. E eles iriam fazer o quê? Eles iriam provavelmente inventar, porque eles participam desse fator criativo, tá? Como a semelhança, imagem e semelhança de Deus, eles têm uma certa procriatividade, tá? Então, uhum. isso não somente na questão de reprodução, como na questão de pegar coisas da terra e reproduzir
coisas que eles talvez instrumentos angelicais, sons angelicais, tá? Nisso eles aprendem a cantar com os próprios anjos. Só que o ser humano a gente ouve as canções do mundo inteiro e já começa a perceber a criatividade de Nossa. Deus semeado no ser humano. Então imagina isso sem o pecado. Se hoje a gente fica impressionado com certas coisas, tá? Imagina o ser humano sem pecado. Mas o que eu estou querendo mostrar é que no cenário celestial, nós sabemos que Deus se assenta no seu trono. E há um princípio espiritual que é revelado em Salmos. Deus habita meios Meus louvores do seu louvores. povo. E ele é entronizado meios louvores do Amém. seu povo. Então há um princípio. E Deus estabeleceu isso no céu. Ele fez seres para adorá-lo, para contemplá-lo e reagir constantemente perante a sua manifestação, a manifestação da sua pessoa, todos os seus atributos. Uma hora é santo, outra hora é fiel, outra hora é justo, outra hora é todo-poderoso, conforme a manifestação de Deus. Tá? Vamos pensar em todas as cores que são contidas na luz branca. Tá? Que quando você divide a luz, aí você começa a ver o arco-íris das cores. Tá? Imagina que Deus, essa luz, tá? Aí começa essa luz manifestar uma parte dessa luz. Então, de repente, você está vendo um azul. E nós sabemos que a luz tem cores infinitas. Então, imagina Uhum. isso em relação à manifestação da pessoa e dos atributos de Deus. E os anjos contemplando isso o tempo todo. E é como se a sua reação fosse... e não para. Não é medido 24 horas. Não, não, não. É eternidade. Não tem É. marcação de tempo. Tá? Deus criou isso para ser a base do seu trono. Na Terra. E Michael Heiser, ele é um doutor de línguas bíblicas e ele é o coordenador do software Logos, tá? Em relação às línguas bíblicas. E ele tem um estudo que é muito interessante. O Elohim se refere à família de Deus. Bnei Elohim, os filhos de Deus. Tá? E esse Elohim, porque é plural, se refere a toda essa família que Deus criou, mas é a sua família espiritual. Tá? Então, todos os seres espirituais, ele tratava como família, e dentro da família, algumas funções. Mas há um correspondente, que é a família humana, a família carne e osso, a família feita à imagem e semelhança. E ele passa para o ser humano algo que faz parte desse princípio, porque ele quer manifestar, primeiro ele quer habitar com o ser humano, ele cria a família porque ele é um ser que a essência dele é amor. Amor, que é se você não tem a quem amar? É. Amor Para sem outra expressar. criatura não existe, né? Então, ele cria natural, daquele que é o amor, é natural, ele desejar repartir esse amor com outros. E para isso ser possível, o ser humano vai cumprir esse requisito na Terra. Eis a questão da viração do dia. Só que em vez de fazer isso eternamente, a vida do ser humano vai ser dividida em 24 horas. Tá?
E aí, em cima disso, uma semana, mês, ano, conforme o tempo que Deus criou para o ser humano. Beleza. E não é esperado que esse ser vai ficar 24 horas. Ele vai dar uma vida cotidiana para a gente viver. Como resultado desse encontro. Então, qual seria a nossa vida hoje? Na viração do dia, céu na terra. E Uhum. isso, se eu posso pegar a imagem do bola de neve, Deus vai surfando a adoração dos filhos 24 horas por dia. Tá? Exato. Agora, essa presença residual, ai meu Deus. Se hoje nós estamos começando a falar sobre uma geração que não tem fome, não tem sede, tá? Aí que eu vou dizer, ai, é porque não experimentaram. Eu É. gosto demais, eu vou fazer duas comparações aqui. Eu tenho fome, tá? De milho doce, porque eu gosto demais do milho. Eu comi milho doce aqui nos Estados Unidos uma vez, e está chegando a época. Eu vou comer antes de voltar para o Brasil, mas eu tenho saudade, sabe do quê? O churrascão. Meu Deus do céu, que saudade! Uhum. Mas é porque eu experimentei. Senão não faria diferença para você. Exatamente, tá? As pessoas podem falar de N delícias, mas elas não têm. Não me afeta em nada, porque eu nunca experimentei. Agora, aí eu vou dizer, Anderson, eu, eu quero tanto o avivamento que está vindo, porque experimentei. Amém. Muitos jovens de hoje não têm experiências pessoais, então não tem do que buscar. Não tem uma. E a igreja tem falhado em não falar mais. Nós estamos falando de um evangelho muito intelectual, tá? Eu choquei muitas pessoas, 94, 95, quando eu assumi uma postura. Porque no seminário sempre foi falado, não, você tem que deixar a experiência como se fosse o último trem, o último carrinho do trem, tá? Só que a verdade, a nossa vida humana, tudo nós somos seres conduzidos pelas emoções e pelas experiências. Sem experiência a gente não muda. Pode ser É. uma experiência positiva ou negativa, mas a mudança vem como resultado de uma experiência. O Uhum. crescimento vem por causa de uma experiência. Crescimento intelectual, crescimento emocional, espiritual, vem por causa de uma experiência. A minha experiência pode ser provocada por um conhecimento, tá? Mas é a experiência que solidifica, é a experiência que gera a mudança. A Então eu falo para maturidade as. vem pela experiência, né, mãe? Exatamente, tá? Então, eu tenho falado com as pessoas, eu não quero. E é por isso que Paulo fala. Quando eu fui falar com vocês, Coríntios, tá? A minha pregação não consistia em filosofia humana, e sim na demonstração do Espírito e poder. Eu quero que a pessoa tenha experiência. E pela questão da mudança da pregação, não há uma pregação arrependei-vos. Então não há um reconhecimento do pecado. Tá? E parte dessa palavra é, no pecado você está morto, você precisa nascer de novo. Então,
Com isso não pregamos mais nascer de novo. Então a pessoa não tem uma experiência de novo nascimento, onde ela experimenta a Uhum. presença de Deus de novo. E eu vi isso no passado, eu estou vendo isso de novo hoje, e nós precisamos voltar a essa pregação, porque é tendo essa experiência que a pessoa tem, então, algo para viver. E isso, por que eu estou falando isso em relação ao jardim? Eles experimentavam a presença de Deus na viração dia após dia, após dia, após dia. E é por isso que, quando eu falo para as pessoas, eu não estou querendo que as pessoas apenas leem a Bíblia. Não, não basta a leitura da Bíblia como se fosse um jornal. Eu estou ali para ter uma experiência com Deus. É. Tá? Eu estou buscando, eu estou adorando para ter uma experiência com Deus. Tá? Ele quer me dar isso. Ele é uma pessoa, é o meu tempo para me encontrar com Ele. Agora, se você não nasce de novo, você não tem como viver isso. Uhum. Tá? Então, Até mesmo porque, Mike, só fazer uma pequena colocação também, até mesmo porque agora com Jesus, né, porque nós estamos falando do que Deus tinha idealizado antes do pecado, e com o uhum, pecado vem Jesus, e agora com Jesus, Deus decide habitar onde, não é? Dentro de cada um de nós. exato. Então, a menos que a pessoa tenha essa experiência do novo nascimento, de fato, tendo essa experiência do novo nascimento, ela não vai ter condições de entender o que é Deus habitar dentro dela. Uhum. Não é? Talvez isso Mas, aí. agora vamos para esse fato, porque nós sabemos que essa existência que Deus queria não é o que houve. Uhum, O ser humano pecou, mas Deus optou pelo caminho da restauração. Deus quis. Só que essa vez acrescenta-se a restauração da filiação, acrescenta-se o sacerdócio, exato. tá? Exatamente. E é isso que a gente conversou bastante, mas vamos só observar. Um ser humano tem, nós descobrimos a questão dos filhos de Adão e Eva, o ser humano percebeu que precisava ofertar. Tá? Por quê? Por causa do pecado. Não há nenhuma menção de ofertas no jardim. É. Tá? Só, só de colheita, né? Então, é. E aí é interessante, sabemos disso por quê? Porque a oferta de Adão foi aceita, de Abel foi aceita, de Caim não, tá? Caim, com ciúmes de Abel, mata Abel, seu sangue clama da terra, aí começa um negócio ruim. Quando chega no povo de Israel, Israel é meu filho, meu primogênito, aí depois Deus vai falar com o seu povo, que já conversamos aqui. Tu és minha propriedade peculiar dentre todos os povos, pois toda a terra é minha, diz o Senhor. Vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. Nessa hora Israel podia ter falado, mas peraí, a gente não pediu para ser sacerdote, tá? Uhum. Nós sabemos que tu és o Deus dos nossos pais, então queremos ser filhos. É só isso. Não é só isso. Se você vai entrar na paternidade de Deus, Deus está a fim de redimir toda a família. Israel é o primogênito, o primeiro, Dentre outros. dentre outros. Já automaticamente aponta para o porquê que Deus escolheu Israel e qual é o propósito dele, muito maior do que o próprio povo de Israel. Israel não pediu para ser sacerdote. Em Apocalipse, eu acho que a gente viu também, Apocalipse 5, né? Uhum. Onde é puxado a estola sacerdotal e Deus
é cantado no céu, aliás. Digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Apocalipse 5, 9 e 10. Espera aí. Então, quando nós somos redimidos com o sangue do nós recebemos o direito de sermos feitos filhos de Deus, João 1,12, e ao mesmo tempo somos consagrados. Mas eu não pedi para ser sacerdote. Não pediu, mas você é. Tá? E isso para mim representa a grande lacuna que era do meu ministério. Tá? Aí eu vou falar de mim. Eu tinha focado tanto na questão da filiação e eu queria sempre viver como filho. Mas sempre viver como filho, tá? Nesse sentido, é ser imaturo. Tá? É viver como se o reino de Deus girasse em torno de nós. Eu tenho falado, eu fiz uma live outra noite falando sobre desenvolvimento da nossa salvação, com temor e tremor. Uhum. Parece que a gente não faz na família de Deus o que a gente faz no natural. A criança que não passa as fases de desenvolvimento ao ponto de se tornar independente dos seus pais, independente no bom sentido. Ou seja, ela é self-sufficient. Ela conhece o suficiente que ela não precisa mais. Ela não depende mais dos seus pais. Mantém relacionamento de honra, mantém relacionamento, os pais podem até aconselhar, mas eles não têm que seguir o conselho do pai, da mãe. Eles podem viver e é totalmente digno tomar uma decisão que não seja igual aos pais, tá? Sem nenhum problema. A grande questão é, nós criamos os nossos filhos para viverem uma vida que vai reproduzir a próxima geração. Só que a igreja não vive desse jeito. Nós não formamos cristãos para não precisar do pastor. Uhum. Para não precisar do líder da célula. A gente precisa ver a família de Deus dessa forma. Então, isso significa que o perfil do Filho de Deus maduro vai ser um perfil sacerdotal, que vai envolver a adoração. Todo filho de Deus maduro é adorador. Por quê? Porque percebe que Adão e Eva foram criados para manter esse relacionamento e agora a gente faz isso porque faz parte da redenção das coisas. E a gente faz isso por princípio, não faz isso porque eu sinto ou não sinto, porque eu gosto ou não gosto. Agora, se eu quero, aí eu vou fazer uma declaração sobre o sacerdócio, agora é necessário eu fazer isso. É necessário, por causa do pecado, eu interceder. Uhum. E por causa disso, é necessário eu ministrar, porque isso vai gerar uma atuação do Espírito Santo. Eu sou o pregador da mensagem do Evangelho. Não como ministro, como cristão, como filho de Deus, maduro. Amém. Eu sou ministro de cura física, emocional, não como ministro separado, como cristão, como filho de Deus maduro. Eu sou ministro de libertação. Jesus disse, curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, pregai o evangelho do reino. Ele não disse isso para ministros, ele disse isso para os seus discípulos, que estavam se tornando filhos. Uhum. E
extremamente importante a gente entender isso. E a ênfase do Espírito Santo, desde os anos 2000 sobre a Terra, tem sido de renovar isso para nós. Tá? Amém. Renovar essa questão. E o que é que valor tem um sacerdote que não adora a seu Deus? É. E que valor tem um sacerdote que não intercede a seu Deus para que ele intervenha na vida de quem o sacerdote representa? Sem Agora, eu vou propósito. mais. O reino de Deus, se nós fomos constituídos sacerdotes, nós precisamos entender algo. O reino de Deus se move à base do exercício do nosso sacerdócio. Quem sabe isso explica porque não tem mais manifestação do reino de Deus do que nós estamos vendo hoje. Eu estou falando manifestação da presença de Deus, eu estou falando manifestação da glória de Deus, eu estou falando manifestação do poder de Deus em cura, libertação, sinais, maravilhas. Por que não tem mais? Se na palavra está escrito que meu destino como filho de Deus, como sacerdote do Senhor, é viver a dimensão daquilo que Jesus vivia, por que não tem mais? E aí o diabo, nós temos caído num engano do diabo. Como igreja, nós queremos experimentar o show. É por isso eu sou Crica. Você lembra quando começamos a ministrar no Brasil, chegamos lá, luzes e luzes e luzes e até a maquininha de fumaça. Uhum. Não, obrigado. Pode apagar a luz. Não, mas nós temos aqui todo um maquinário, nós temos uma pessoa separada, seu ministério é isso. Eu falei, ministério de luzes? Dá licença, onde está isso na Bíblia? Mostra para mim, por favor. Mostra para mim, ministério de luzes. É isso mesmo. Tá? Trocamos o ministério de luzes pelo ministério de cura. As pessoas criam uma cultura e que acaba sendo aceita e se torna tradição, né, Mike? É uma situação lamentável. Muito. E com isso a igreja não é na terra o que devia ser. Agora, permita-me, eu sei que o nosso tempo está correndo, mas deixa eu encerrar a minha palavra para depois você fazer mais algumas perguntas. Esse momento e se eu já falei isso, você me lembra, que nós passamos a Páscoa em casa, tá? Todo mundo pensou sobre o anjo que passou por cima. Uhum. E a morte não nos Uhum. visitou. Tá? Mas Deus fala em Números 3. Lemos isso, né? Números Números 3. 3, É. sim. Então, ele estava relembrando a nós o quê? O sacerdócio do Cordeiro. Então, essa questão, todo mundo que está nos ouvindo, eu vou ser muito franco. Se você não está participando de uma casa de oração, intercessão, onde eles estão vivendo os turnos, né, de adoração, intercessão e profecia, então você está atrasado na vivência da sua vida cristã. O Espírito Santo tem falado isso às claras, tá? É hora de todo cristão participar no mínimo de um turno por semana, onde você vai para adorar, interceder e profetizar aquilo que o Espírito Santo der. Se ele der. A parte profética depende do Espírito Santo. A Amém. adoração e intercessão depende da gente. Tá? E nós podemos falar da qualidade desse turno, quem sabe, semana que vem. No Sim, nosso... com certeza. Muito bom, Tá? Mike. E, na verdade, eu queria também que na semana que vem nós pudéssemos falar um pouco sobre como foi para você o que Deus, na verdade, falou ao seu coração, né? A visão que ele deu sobre a casa de Davi no Brasil. E eu me recordo muito bem que na época que vocês começaram no Brasil, não era falado sobre casa de
adoração, intercessão e um ministério que realmente te desse essa liberdade para o corpo de Cristo implementar esse chamado de, né, sacerdócio de todos os santos, né, sacerdócio universal. Aham. E eu creio que na próxima semana, se possível, né, eu vou preparar algumas perguntas aqui para você, porque eu acho que isso é muito interessante, porque hoje tem outros ministérios que estão começando a estabelecer também essa mesma visão, mas quando você começou no Brasil há décadas atrás aí, talvez 2, 3 décadas atrás Sim, praticamente, não foi, era, foi a não, Páscoa de 2000 que nós fizemos a primeira mobilização. exato, então, mas nessa época era muito pouco falado, era muito Não, pouco, ninguém falava. ninguém No falava Brasil, justo ninguém. no Foi eu Brasil, primeiro. exatamente. E depois disso, a gente percebe que começou a ter um mover, um movimento, e algumas igrejas começaram a se despertar, mas até hoje, no entanto, tem sido muito limitado ainda, não é? A gente percebe Uhum. que ainda há essa resistência por parte de muitos líderes, né, muita liderança que ainda não conseguiu abrir suas mentes com relação a essa necessidade. E, e a gente sabe, como nós já falamos nas últimas semanas, até que todos os cristãos entendam esse papel de sacerdócio, para que integrem a esse chamado de Deus, a adoração, a intercessão, a essa liberdade, não é, de ser um sacerdote, Uhum. aonde Deus o colocar, não é? Influenciando a área que Deus colocar cada um. A igreja vai sempre atuar com limitações, não é? Sempre Sim. vai ter limitações. E sabemos que o Espírito Santo está se movendo, vai vir um grande mover aí, como você tem mencionado, eu também acredito muito nisso. Mas, infelizmente, a verdade ela é progressiva, Deus a revela de forma progressiva, mas, infelizmente, certas gerações perdem essa verdade também. E o nosso tempo está acabando, estou vendo a mensagem aqui, 1 minuto e pouco, que está faltando, mas, Mike, na semana que vem, então, eu quero realmente que a gente toque essa questão aí, entendeu? E eu sei que Deus vai instituir, estabelecer novas casas, altares de adoração e intercessão em muitas nações. Na Europa eu Sim. vejo isso já acontecendo. Sim. Aqui na Inglaterra nós temos trabalhado nesse projeto também. Em outros países, em Portugal, Espanha, eu sei que tem também altares sendo levantados nesse sentido aí. E eu creio que esse é o último mover do Espírito antes da vinda de Cristo. Mas há muito que se fazer ainda, Mike. E Sim. eu só estou com grande expectativa Uhum. mesmo para o que Deus vai fazer. E eu agradeço uma vez mais você aí pela disposição, não é, Amém. estar compartilhando aí Amém. conosco. Tem 40 segundos se você quiser fazer as considerações finais aí. Só quero convidar, porque eu ia entrar na questão do Pai Nosso, né? Que eu Ah, chamo sim. Intercessão do Messias. O meu Instagram TV tem dezenas de vídeos sobre isso. Meu YouTube também tem uma série chamada A Convocação, onde eu tenho alguns vídeos mais longos sobre isso. Você Uhum. vai ouvir coisa que você nunca ouviu. Vai lá Amém. ouvir e seja edificado para interceder como o Messias ensinou e ele mesmo orava. Amém. Maravilha. Vai ser bênção mesmo. Entrem lá no YouTube do Mike, no Instagram e mandem mensagem para nós aí também que a gente compartilha os links. Vai ser Tá bênção, bom. Mike. Valeu, um Deus abraço. abençoe, querido. Outro. Igualmente. A gente se fala. Tchau, Tá. tchau. Amém.